E ele é especialista, meu irmão. Fez quantos frames, cara? Pô, uns 100? Dois, três por semana, velho. Tem mais uns 30 aqui esperando. Pô, mas você tira da sua cabeça e Não, sai desenhando, velho? Como é que é? tira da cabeça, cara. Que é muito, como você falou, né, cara? A gente tá o tempo todo aqui com muita gente e é uma chuva de problema, tristeza, alegria, dor de alma, dor de dente. Aí você acaba pensando o tempo todo em um monte de formas de simplificar. Acho que a gente acaba tentando fazer aqui é simplificar um pouco a complexidade, né? Tá muito foda hoje em dia. Entender onde que pega esse negócio todo, né? Concordo, Eu cara. tento fazer um trabalho aí de simplificar essa história toda. Pô, eu adoro o frame, cara. Então também gosta bastante, né? Então quando eu vejo, eu fico, caraca, velho, muito da hora. Ah, cara, assim, dando um spoilerzinho aqui, no nosso livro a gente fala que o mundo ele foi estruturado e avançando por frames, né? Se você for ver. O mapa é um frame, pô, mapa de território mesmo. É isso. A gente vai organizando o mundo à nossa volta aí para tentar criar uma ilusão de controle, na verdade, né? Exatamente. Isso aí. Vai se conformando com isso. Fala galera, como é que vocês estão? Estamos nós aqui de novo, eu, Takemoto, e mais uma vez com um convidado mais que especial, tá com a gente aí, não vou dar spoiler dessa vez, mas nós vamos falar de coisas muito boas sobre liderança, gestão, aqueles insights que a gente costuma dar, e hoje vamos dar alguns insights infinitos aí, né, Takemoto? Já nós vamos saber do que eu tô falando. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mentalidade Ambidestra. Eu sou o Vitor, vocês já me conhecem, autor, mentor de carreira, líder executivo, e hoje estou mais uma vez com meu amigo Henrique Takemoto. Já faz o seguinte, pessoal, já deixa like, já se inscreve e já compartilha aí, porque o papo hoje vai ser sensacional. Takemoto, é contigo. Fala, galera. Boa, Vitão. Bom, vocês me conhecem também, Henrique Takemoto, empresário, empreendedor, casado e futuro pai. Ó, fui ver o Theo ontem e ele já tá até mandando beijinho aí. Vamos ver se o Yuri consegue mandar o Theo mandando os beijinhos aí pra galera. Consegue. Manda um beijo. Manda um beijo de novo. Mas assim como você comentou, Vitão, poxa, hoje a gente tem um convidado ilustre pra falar de um tema que a gente é apaixonado, cara, que é sobre organizações infinitas. Uau. Então, pra quem não ouviu falar, organizações infinitas, eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: só se perpetuam no tempo empresas que morrem e se reinventam o tempo todo. Então, em função do mundo em constante mudança, as tecnologias entrando, as coisas cada vez mais velozes, transformando negócios, nada mais importante do que nós termos consciência de que para que a gente consiga continuar indo em busca da perpetuidade, a gente vai ter que mudar o tempo todo. Então, para falar desse tema que é super legal, nada melhor do que chamar em quem escreveu sobre organizações infinitas. Então, estamos aqui hoje com o Piero. Ele é sócio e CEO da Startse, coautor do best-seller Organizações Infinitas, que nós vamos falar hoje, ó. Tem até aqui, ó. Organizações Infinitas, já li 2 vezes. Boa. 25 anos de experiência em marketing, estratégia e inovação em posições de liderança de grandes empresas nacionais e multinacionais, formado em marketing pela ESPM, especialização em business management pelo INSPER, semiótica pela PUC São Paulo e digital transformation pela Root International. Então, Piero, muito bem-vindo, cara, ao nosso episódio. Por favor, fique à vontade para querer complementar qualquer coisa, porque hoje o negócio vai estar quente. Boa, legal. Obrigado pelo convite aí. Bacana a gente estar discutindo sobre esse tema, né? E acho que é legal começar pelo fato de que você falou várias coisas que eu sou, que eu fiz, mas pouco importa na prática, né? Porque seja eu como líder ou as nossas empresas como organizações vão ter que jogar meio todo esse passado fora e se reinventar o tempo todo. Então, a gente diz muito uma organização infinita é aquela que trabalha com a morte a seu favor, né? Aquela que entende que a morte está próxima e usa isso a seu favor. E não fica fingindo que não existe, bate 3 vezes madeira, não fala isso que dá azar, porque a gente acabou criando culturas de empresa onde quem levanta a mão para dizer que está tudo errado é aquele que toma o tiro, né? Então a gente tem que inverter um pouco e trabalhar com isso a esse favor aí. Vamos explorar mais esse tema. Boa, cara, ótimo.
Bom, o tema ele é amplo, né, Vitão e Piero? Então a gente teve que, obviamente, tentar achar alguns pontos legais para trazer aqui para o pessoal. Mas de toda forma é muito importante. Vai deixar o link do livro de vocês. O meu livro, ele tá na segunda edição, mas você comentou, né, Piero, que já tá na quinta, né, cara? Tá Porra, na quinta massa edição, demais, cara. velho. O pessoal vai caindo no golpe aí, uma atrás da outra, já tá na quinta. Então Uai, parece já que tá funcionando. igual as organizações, o livro é infinito também. Não vai parar, não. Enfim, tem temas, é um tema constante até 2180, com certeza. Enquanto a gente estiver aqui, vai continuar sendo um tema atual, né? Provavelmente a gente vai se reinventando o tempo todo aí. Na forma de exemplificar isso aí. Pô, mas uma coisa que eu gostei bastante do livro, cara, é que vocês colocaram os QR Codes e vocês mesmos disseram, olha, você pode ler esse livro daqui sei lá quanto tempo e enfia lá seu QR Code de novo, porque vai ter coisa diferente, vai ter coisas novas. Eu não testei, mas muito do que vocês colocaram aqui, cara, a gente vai conseguir explorar. E eu queria começar pelo seguinte tópico, né? Que é o seguinte, ter um negócio perpétuo ou infinito não significa tê-lo do mesmo jeito sempre. Então, vamos começar explorando um pouquinho sobre, de fato, o que é organização infinita, qual é a essência, né, a mentalidade, e eu acho que daí para frente a gente consegue conectar os outros pontos. Acho que você tocou num ponto bom, né? Assim, o fato de que, desde mais ou menos 2010, 2012, apareceu no mundo uma palavra que chama modelo de negócio, ou business model em inglês, né? Isso não existia meio na literatura para trás. Porque varejo era varejo, indústria era indústria, distribuição era distribuição. Então, o jeito que foi feito era sempre feito. E era uma questão mais de, como eu sempre brinco, meio jogo de Atari, assim, né? Para frente e para trás, botão vermelho. Então, assim, quem faz melhor aquilo lá mais rápido, vence, né? Então, loja, caminhão, agência de banco, enfim, McDonald's. Vai empilhando aquilo lá que você sempre fez, porque você não discutia. Quando o mundo inverteu, né, e começou a ser a lógica do cliente, quando você inverte para falar do cliente no centro, o cliente no centro sempre tem um problema que dificilmente vai mudar, mas tem empresas disputando a forma de entregar valor para esse cliente, né? Então, a hora que você tem, sei lá, o mercado de música, vamos pensar assim, puta, você tinha lá uma vitrola, depois você tinha um CD, depois uma fita, depois um MP3 player, depois um Spotify, agora virou um TikTok. No final, a gente vai estar em 2180 escutando música, né? O problema das empresas é que elas vão ter que reinventar a forma de entregar música, com cadeias de valor completamente diferentes. Então, o que a gente sempre diz é que quando a gente sai do foco do produto para o foco do problema, a gente está no primeiro passo de construir uma organização infinita, né? Então, uma organização infinita é aquela que domina o problema do seu cliente e não o produto que ela faz, né? E porque esse problema vai ter sempre novas formas de ser reinventado, a forma de criar valor para ele ao longo do tempo, né? Oh, muito legal. Ô, Piero, cara, sim, sensacional isso que você falou agora. É uma perspectiva que eu nunca tinha parado de pensar, né? Mas vocês falam muito também sobre a questão de o que é um resultado da empresa. Por quê? Com essa mudança do mundo, a modernidade, aí vem ESG, vem muitas coisas, as métricas de resultado de uma empresa, elas começaram a mudar bastante. Eu acho que até se confundiram, né? As pessoas, elas confundem um pouco a alavanca de valor com o resultado, né? A alavanca que eu uso com o resultado que eu tenho. O resultado sempre foi financeiro, mas parece que em algum momento isso parou de ser o foco. E parece que agora está voltando. Porque uma das coisas que vocês falam que é legal é quanto vale uma empresa, né? E mais importante do que quanto vale, quando vale. E qual que é a importância desse quando vale, né? Quando que é o resultado, quando que o resultado chega? Porque tem coisas que eu invisto hoje para, vocês mesmo falam, né? Que só vai dar lucro para mim daqui a décadas. Só que como é que eu gerencio essa ambidestria, cara? É muito complicado. Você tem, vamos falar assim, você está deitado, as empresas estão deitadas no tempo, né? Então, numa lógica de que o futuro repetiu o passado, era fácil você falar que o valor futuro de uma empresa era a lógica dos últimos 3, 5, 10 anos, né? Você fala, pô, quanto essa empresa tem de market share? Na prática, uma empresa tem 0 de market share hoje. Se ela não vender hoje, ela tem 0. Né? Então, ela tem que continuar fazendo isso ao longo do tempo. Boa. Então, você vê que tem uma mudança importante. Você pega o caso do Nubank e Itaú, né? O Nubank e o Itaú agora estão com o mesmo valor, um passa outro, cada dia um passa o outro, mas vamos falar que o Nubank virou maior que o Itaú. O Nubank virou maior do Itaú com o mesmo número de clientes, mas com lucro, sei lá, 10, 15 vezes menor. Aí você fala, poxa, mas como que posso ter o mesmo valor de mercado com menos lucro, né? Aí você tem que deitar ele no tempo, né? Então você pega o Nubank, por exemplo. O Nubank tem 100 milhões de clientes, mas eles são 100 milhões de clientes que primeiro gostam de um banco. Cara, quando você gosta de um banco, é diferente da gente que é mais velho, que tá pouco ligando para um banco.
Segundo, foram treinados para não esperar nada de um banco que seja humano. Não tem uma agência, um atendimento, um gerente. Simplesmente resolve minha vida. Então, você tem um custo agregado muito baixo ao longo do tempo, porque esse cliente foi treinado de uma forma diferente. E o terceiro, que você tem uma pirâmide demográfica a favor, né? Então o Brasil vai ficando mais velho, esse cliente do Nubank vai ficando mais velho, ele vai ganhando mais dinheiro, vai poder investir, vai fazer financiamento, vai comprando seguro. Então, quando você deita isso no tempo, o valor do Nubank está mais ligado ao futuro valor que ele vai ter do que o valor passado, né? O do último trimestre, né? Então, nessa lógica de perpetuidade, valor é sempre ligado à perpetuidade da criação de valor para um cliente. Então, se pegar nos clientes que estão hoje, puxar ao longo do tempo, sei lá, daqui 30 anos eu tô morto, mas daqui 30 anos o cara do Nubank tem 50, né? Então, assim, quem que vai estar aqui daqui 20, 30 anos, né? Então, se você pegar fluxo de entrada e deitar isso no tempo, isso vale para o Nubank, vale para todos. O que eu tenho estudado, assim, muito, que eu acho que existem três alavancas, vai? Vamos falar assim, de perpetuidade, que uma empresa tem que mirar como resultado, como você falou, né? Assim, três coisas. A primeira é crescimento, por óbvio, né? Assim, eu tenho que me manter crescendo, seja receita ou rentabilidade, ou ambos, porque isso é a saúde da empresa e o impacto dela no mercado. A segunda é impacto. Impacto é como eu impacto a sociedade e clientes, crio valor para eles, seja a métrica que for NPS, SG, sustentabilidade, carbono, atendimento, sei lá qual que é a tua métrica, mas eu preciso criar valor para alguém. Não é só crescer receita, porque eu preciso criar receita e criar valor. Boa. E a outra é a métrica de transformação, né? E aí você fala assim, puta, como eu estou me transformando ao longo do tempo? Eu posso ter uma transformação digital, uma transformação cultural. Então, crescimento, impacto e transformação são três eixos que estão rodando ao mesmo tempo. Porque se eu estou crescendo, vamos fazer, se eu impacto clientes, provavelmente eu vou ter mais demanda. Se eu tenho mais demanda, eu tenho mais receita e rentabilidade. Se eu tenho isso ambidestramente, impacto, começo a investir em transformação, minha transformação me leva a manter criando impacto para o cliente. E aí a conta vai girando, né? Então, o impacto leva a crescimento deveria pagar uma transformação, e transformação me garante a perpetuidade do impacto. Então, mais do que o meu resultado no último trimestre, acho que a pergunta-chave da perpetuidade é como eu mantenho a criação de valor ao longo do tempo para os meus clientes, né? De novo, a gente fala do cliente no centro, é menos faço o que o cliente pede, né? Mas mais é o que eu entendo como eu crio valor para esse cliente ao longo do tempo. E não sei, os casos de disrupção que a gente vê são casos onde a empresa parou de criar valor para alguém, né? Então o mundo foi e a empresa ficou, né? Você vai criando menos valor, e aí você vai se tornando menos relevante, digamos assim, né? E aí vai todos os resultados financeiros a reboque. Boa. E a gente teve um episódio, Piero, que a gente trouxe a Gláucia Guarcello. A gente falou muito sobre a visão da gestão da inovação, né? A gente mostrou pro pessoal a questão de horizontes, né? Que é um pouco do que a gente está trazendo para cá também. E já faz até uma conexão com o próximo tópico que vale a pena a gente já começar a explorar, que é o seguinte: o conflito entre o curto e o longo prazo nunca foi tão acirrado quanto o que nós estamos vivenciando de uns tempos para cá e hoje, né? Quando a gente fala sobre essa questão, né, de mudanças, tanto do ponto de vista de organizações, mas de mercado, de clientes, a gente gosta muito de olhar no curto prazo, mas quanto mais longe a gente tenta projetar nessa esteira do tempo, por assim dizer, mais incerteza a gente vai tendo, né? Então, acaba que para que a gente consiga atender o cliente hoje, não basta só olhar para ele hoje, a gente tem que pensar em como vai ser o cliente amanhã e como vai ser o cliente daqui X tempos, para que eu consiga iniciar o meu planejamento, as minhas execuções, para que eu esteja pronto para quando ele estiver lá naquele futuro, que muitas vezes eu não sei qual é. E vocês trazem uma filosofia muito legal, que eu acho que vale até a gente explorar e desenhar aqui pro pessoal, que é o flywheel, né? Que são engrenagens que você constrói dentro da sua organização para fazer essa dinâmica acontecer. Porque não é somente conceitual, né? Você precisa criar toda uma dinâmica, uma engrenagem dentro da sua companhia para que você consiga executar isso que você está, muitas vezes, visualizando e colocando na sua estratégia que você vai buscar. Vamos contar um pouquinho, Piero, para a galera essa questão de flywheel? Acho que é bem legal, cara. Acho que tem a ideia de flywheel, né? Uma ideia que não é nova. É a ideia de uma roda que sequencialmente você vai girando ela, no começo ela é mais pesada, mas depois ela vai ganhando velocidade nela mesma e vai ficando natural, né? Então, todas as nossas empresas acho que tem
tem um certo flywheel de criação de valor, vamos falar assim. Então, a gente entende primeiro que tem um flywheel no mundo, né? Assim, o flywheel no mundo hoje que a gente está, que ele tem meio efeito centrífugo, porque gira muito rápido e parece que as coisas vão ficando cada vez mais longe do nosso alcance, né? Quanto mais rápido o mundo gira, mais elas se afastam. E o mundo está muito rápido, não preciso nem dizer, neste momento agora, a NVIDIA virou a maior empresa do mundo, faz meia hora. Então, assim, a NVIDIA que fazia chip de videogame há 2 anos atrás, ninguém ligava para ela. Ela virou maior que a Microsoft e a Apple, porque você tem uma onda a reboque de outra, e a NVIDIA é vendedora de pá aí na corrida do ouro, né? Então, existe um flywheel que é, primeiro, assim, as tecnologias cada vez mais exponenciais, emergentes, né, que são transversais, elas forçam as empresas a criarem novos modelos de negócio, criam novos padrões de cliente, porque o cliente se acostuma e o paladar nunca regride, sempre vai querer um mundo mais rápido, mais simples, mais barato, e a partir daí ele força as empresas a terem novos modelos de gestão e tomada de decisão e força uma nova cultura. Quanto mais aberta essa cultura, mais experimentadora, mais tem espaço para novas tecnologias e gira de novo. Então, tecnologia gera um modelo de negócio, que geram clientes diferentes, que forçam gestão, que criam cultura, que abre espaço para novas tecnologias. Então, quando você entende esse flywheel girando, o negócio é que o mundo está girando nessa velocidade, você precisa entender na tua empresa onde você pega isso aí, né? E muitos começam pela inovação, falam assim, puta, então precisamos ser inovador, aí junta todo mundo numa sala, cola um post-it na parede, bota lá uns puff coloridos, todo mundo sabe disso, isso deu muito errado. Assim, pouquíssimas empresas, para não falar nenhuma, para não ofender, né, geral, assim, realmente se tornar inovadora por causa dos últimos 5, 10 anos de hackathon de inovação. Assim, tem um monte de coisa que saiu, ideias bacanas, mas acho que não é diferente do que era nos anos 80 e 90. Vendeu bastante post-it, a 3M deve ter ganhado dinheiro com isso. Tirando isso, não sei se ainda tem para mim que o Design Thinking foi invenção da 3M. Mas, tirando isso, você tem uma validade do pensamento por trás, que é o fato de que as empresas precisam ser, na prática, mais experimentadoras, né? Então, não sei se vocês querem abordar isso, mas acho que tem uma diferença entre uma cultura inovadora e uma cultura experimentadora, né? Então, vocês me permitem aprofundar? Manda bala, sem dúvida. Não, a gente foi treinado para pensar em inovação como projeto, né? Então, você pega numa empresa, um projeto é algo que tem um começo, um meio e fim, por óbvio, ele tem uma verba, ele tem um time. Quanto maior a empresa, mais existe uma política, um poder em relação a isso. Sempre você vai levantar a mão, pedir dinheiro, senão não faço, né? Tem aquele lance, ou tenho dinheiro eu faço, ou não tenho dinheiro não faz nada. E, obviamente, numa empresa, qualquer empresa tem prioridades e tem um monte de coisa que você deixa de fazer porque não coube neste ano, né? E famoso não coube neste ano, o mundo continua girando, sua empresa ficou, né? Então, existe uma diferença entre cultura inovadora e cultura experimentadora, que eu acho que é a grande chave das empresas se transformarem. Então, começa pela cultura, né? A cultura experimentadora é aquela cultura que todo mundo fala de errar rápido, simples, barato, né? Criar pequenas hipóteses e testar muito simples. Então, eu sempre brinco que dificilmente você não conseguiria testar uma ideia que você tem em até uma semana gastando muito pouco, né? E testar uma ideia pode ser simplesmente botar uma landing page falsa, simplesmente para ver demanda, criar um produto que você não consegue entregar e vender depois cancelar, mandar um e-mail de uma coisa que não existe, fazer uma ligação e ver se alguém completa. Assim, para você testar um produto hoje, é muito simples, né? Ainda com AI agora, criar um site, criar uma marca, poderia criar, de agora até o final do dia aqui, a gente poderia criar 3 propostas de valor, onde depois do clique comprar só tem um erro, 404, mas você descobriu que tem demanda, né? Então, na prática, muitos projetos pedem dinheiro, constroem grandes castelos para discutir se alguém vai lá dentro do castelo. Então, primeiro, cultura experimentadora, alguém quer o castelo? Vai fazer o que com o castelo? Vai pagar quanto pelo castelo? Que dia vai chegar no castelo? Quanto custa o castelo? E aí depois eu mando construir o castelo, né? Que é mais ou menos o lance de stand de venda de prédio, assim, né? Antigamente você subia um prédio e depois vendia. Hoje você bota o stand, compra e aí você sobe o prédio, né? Então, primeiro você faz um apartamento modelo, né? Gasta lá seu 1 milhão versus 300 milhões da obra, mas você vende todo na planta para depois aí subir o prédio. Antes o modelo era sobe o prédio, depois vê se alguém está aqui dentro. E aí, enfim, tem um risco gigantesco atrelado a isso. Vários casos, inclusive da indústria de construção, você sobe o stand e não vendeu, sobe outro depois, né? Mas porque você testou antes. Então, o que as empresas fazem muito mal, elas construíram grandes empresas de inovação, assim, né? Mas elas não criaram uma cultura experimentadora. E a cultura experimentadora não devia estar numa área, devia estar em todo mundo, né? Todo mundo poderia estar testando
coisas novas de transformação, sem precisar de uma área e uma governança específica para isso. Boa, excelente. O que você está falando, assim, eu até ouvi vocês falando isso, eu escuto bastante podcast que vocês gravavam, e vocês falaram sobre qual que é o padrão, né? As empresas acostumaram a ter padrões no modelo de negócio, inclusive, que é o que você citou. E aí vocês mostrando sobre como o mundo ele é fluido hoje, ele é muito líquido, tudo muda o tempo todo, toda hora você tem que estar correndo atrás. O padrão será variar padrões. Eu adorei essa frase. Cara, o padrão será você variar os padrões. Esse é o seu padrão, você tem que estar sempre variando. Você tem que se tornar tão fluido quanto o mundo, e que tem a ver com essa cultura experimentadora que você está falando. Eu achei muito legal isso que você falou sobre como funciona o processo de mudança ali, né? Geralmente a gente acha que o mercado muda e nos puxa, quando na verdade tem um player que vem e ele disrupta o mercado inteiro. Vocês deram um exemplo que eu achei incrível, Viero, da Amazon. Eu nunca tinha parado para pensar. Hoje, a Amazon, você paga lá R$ 9,90, R$ 10 para ter frete grátis. E como cortesia, né? Cortesia, você ganha lá o Prime Video. E aí, cara, foi até você que falou, inclusive o Prime Video comprou a MGM, aquela empresa gigantesca, para poder incorporar no portfólio da cortesia. Cara, olha como as coisas mudaram. Na hora que você falou, cara, isso explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, o mundo mudou completamente. Esse seu exemplo me mostrou que, cara, a Amazon veio e ela virou da cabeça para baixo. Mas vou te falar uma piora. Porque desde então, desse episódio, né, tem coisas piores que aconteceram. Eita. Aí dentro do... Opa, voltou aí? Não, que você falou pior, eu falei, ele se assustou. Não, tá. Não é que tocou um treco aqui no meu celular. Desde que aconteceu coisas piores, né? Assim, então, a Amazon comprou uma empresa que ela chama One Health, que é uma empresa de tipo um doutor consulta, né? De medicina. Então, ela criou um negócio que chama Amazon Clinic. Se você clicar em www.amazon Clinic, tem. É uma empresa de teleconsulta, telemedicina. Então, você entra lá, tem uns 34 especialidades, você faz uma consulta de qualquer problema que você tiver, sei lá, calvície, chuta um problema que você tem. E aí, para que ela criou essa empresa? Para gerar prescrição de remédio. Né? E aí ela vende remédio porque ela tá controlando a demanda. Aí você soma com isso, mas ela é uma empresa de medicina? Ela quer vender remédio porque faz o delivery do remédio. Ela criou uma assinatura por $5 por mês com 80 remédios que você pode pedir à vontade, tipo aqueles remédios meio genéricos. E aí $5. Puta, mas ela tem margem com isso? Não, mas ela tem recorrência, ela tem dado. Aí ela vê que ela entende o seu perfil porque ela tem mais de 300 milhões de Alexas instalados no mundo. Nossa. Ela escuta todo mundo. Aí você fala, mas ela escuta todo mundo? Ela escuta, porque para a máquina escutar a Alexa, ela está escutando tudo, né? Não é que você fala Alexa e ela começa a escutar. Ela está escutando e ela entende o tempo todo. Alexa. Todo mundo acha que ela não está escutando, né? Todo mundo acha que ela só escuta depois do Alexa. Não, ela está escutando para escutar o Alexa. Então, ela escuta tudo, então você tem muitos dados. Antes, esses dados, eles caíam numa central humana que estava tentando criar algum padrão. Hoje, com AI, você pode ter trilhões de quilômetros de conversa e o AI vai criar padrões automáticos, que vai incorporando o uso dos dados. Então, se a hora que você vê o que eles estão montando, é o ecossistema de criação de valor para alguém com base em dados, né? Seja o cara está comprando um rádio, ou ele está fazendo uma teleconsulta, um atendimento, mas no final ele está criando valor para todo mundo. E o pior, o assinante do Amazon Prime tem desconto na consulta médica, que é um problema gigantesco nos Estados Unidos, por exemplo, que é a saúde privada pública. Exato. Então você fala assim, cara, de repente a Amazon é uma empresa de tudo, de A a Z, literalmente, incluindo serviços, né? Então ela passa a ser uma empresa de serviços também, de entretenimento até serviços de saúde, enfim. É uma maluquice gigantesca, né? Os famosos ecossistemas. E esse é um ponto legal, cara, porque assim, o game vai mudando, tá ligado? Eu gosto muito do Simon Sinek, vocês até citaram no livro de vocês, né? Com relação à questão do propósito e tudo mais, mas tem um livro que eu particularmente eu acho que hoje tem muito mais conexão comigo, que é o Jogo Infinito. E ele fala sobre isso, né? Que quando você joga um jogo infinito, você precisa continuar no jogo. O jogo vai continuar mudando, né? E você vai precisar criar estratégias para permanecer no jogo, né? Então, você citou a NVIDIA hoje, ela é a primeira. Hoje ela é a primeira. Pode ser que daqui, sei lá, uma semana ela já não seja mais. Daqui, sei lá, 2 anos ela não esteja mais existindo. E isso é muito legal porque a gente vem do setor da construção, né? E é usualmente comum você escutar as pessoas mais antigas dizendo, no meu tempo a gente fazia com papel e não sei o que, e papati patatá, o mundo agora tá perdido porque não faz mais. Tipo assim, camarada, o mundo mudou.
Você precisa entender que hoje o mundo não gira da forma como girava. Mas tem uma frase, cara, que eu acho sensacional, que vai conectar o terceiro ponto aqui pra gente explorar, que é o seguinte: alguém vai destruir o seu negócio, cara. Então, melhor que seja você. Ou seja, quando você tiver nesse trabalho de continuar existindo, buscando atender o seu cliente hoje, o seu cliente futuro, cara, ao mesmo tempo tá todo mundo pensando nisso. Não é que você tá sozinho ali, pensando, ninguém tá pensando nisso. Só tá você pensando, não, tá todo mundo pensando a mesma coisa. E aí, cara, eu acho que é um tema bem interessante, porque acaba acontecendo exatamente o que aconteceu. A galera fica olhando, às vezes, pros players mais tradicionais, concorrentes, rivais, e aí vê uma Amazon, do nada, de um negócio que ninguém tava olhando, e te come. E você fala, caraca, eu nem vi, bicho. Assim, tem algumas perspectivas, né, para construir. É o que você falou, né? Ou você faz a sua estratégia ou alguém vai fazer por você. Então, você pegar o cenário dos bancos hoje, por exemplo, quem está fazendo a estratégia dos bancos de varejo não são mais os grandes bancos, né? Então, vai lá o Nubank dar uma jogada, todo mundo segue. Vai a XP dar uma jogada e todo mundo segue. Então, quem está fazendo a estratégia da categoria são os incumbentes, né? Os insurgentes, que viraram grandes, tal. Então, XP, Nubank já viraram empresonas grandes, mas com outro princípio, sei lá, 1/10 dos funcionários, outro tipo de construção de valor, mas já viraram empresas grandes. Eu acho que o grande lance da disrupção, cara, tem um dos framers meus aí que eu falo o seguinte: tem 3 zonas, né, de uma disrupção. Então, tem a primeira, que é uma zona da cegueira, assim. Poxa, você não tá vendo. Cara, você não tá vendo porque você não tem como saber. O cara que em Singapura criou um negócio que imprime uma casa de ponta cabeça debaixo da água, com uma impressão 3D do polietileno extrusado, sei lá, inventa uma maluquice aí. Puta, cara, não sei, não dá pra saber tudo, né? Isso faz parte de um ambiente muito complexo, fragmentado e tal, onde o custo de experimentação, o custo de teste, tem muito dinheiro de venture capital, enfim, que financia muita coisa nova. Até aí tudo bem. Mas tem um momento que a cegueira ela vira negação, né? No momento que você, dentro dessa sua categoria, do seu produto ou serviço, descobre que esse negócio existe. E aí tem 2 lugares, né? Quando você descobre que você existe, geralmente, que uma coisa existe, geralmente a gente entra nesse processo de negação, de falar, isso é muito pequeno, isso é muito longe, isso não é sério, isso não vai pegar, meu cliente não gosta. Né? Qualquer uma das 15 justificativas do isso aí não é tão sério quanto a gente. Tá nesse território, né? E essa zona de negação, ela vai até o momento que a coisa escala mesmo, que é a famosa disrupção, que é a ruptura, a fratura de uma expectativa linear, né? Por isso se chama disruptura. Ela rompe, e aí ela vira, a zona de negação vira zona de crise, ela não tem zona de adaptação, porque aí você descobriu que você está para trás, né? Então, o mecanismo que eu digo de adaptabilidade é trabalhar a favor da zona de negação, porque na zona de negação é a janela de criação de valor, porque ainda é pequeno, ainda está o resto do mercado inteiro negando, ainda esse pequeno vai precisar de ajuda, vai precisar de parceiro, vai precisar de plataforma, vai precisar de investimento, ainda dá para se aprender, ainda dá para comprar, ainda dá para juntar, ainda dá para fazer, ainda o custo de experimentação é baixo, né? Então, no momento que o Nubank tem 300 mil clientes, você fala, puta, ainda dá para eu pegar um negócio desse, junta, oferece e tal. No momento que ele tem 3 milhões, 30 milhões, fala, já era, foi. E agora tem que correr atrás, né? Então, isso vale para banco, isso vale para qualquer uma das disrupções que for. Eu não acho que o mundo vai ficar sendo disruptado o tempo todo, porque acho que parece meio cataclísmico, né? Mas o fato de que o futuro ele já existe por aí. Então, assim, eu sempre digo, o futuro está por aí, ele só está meio disfarçado de uma coisa meio bizarra, né? Então, o futuro de qualquer mercado já existe. Ele está meio disfarçado de uma bizarrice, assim, é muito, muito estranho. Então, puta, qual é o futuro da alimentação? Cara, são vários futuros. Então, vai ter picanha? Vai ter picanha. Vai ter carne de planta? Vai ter carne de planta. Vai ter carne cultivada em laboratório? Vai ter carne cultivada em laboratório. Vai ter impressão 3D de carne? Vai ter impressão 3D de carne. No final, são 4 futuros ao mesmo tempo de carne. Vai ter gente que vai adorar picanha, vai ter gente que gosta de comida à base de planta, vai ter gente que não vai ter acesso, vai ter carne impressa com pó de carne, outro que vai ter carne cultivada. Então, assim, sei lá, vai ter gente comendo. É o que eu falei, o problema não vai mudar. Ninguém vai parar de querer comer carne. A questão é que tem 4 jeitos de criar carne, né? Então, se eu sou um fazedor de carne do modelo matadouro, eu posso negar e falar, não, meu negócio é boi. Ou eu posso falar, meu negócio é alimentação de carne. Né? Eu falar, meu negócio é só alimentação. Se eu achar que meu negócio é fazer boi e matar boi a vida inteira, provavelmente eu vou perder parte do mercado, né? Então, parte das disrupções, na verdade, elas não são disrupções completas,
mas é quando eu saio de um domínio absoluto de um jeito de entregar valor para multiplicidade de valores. E aí eu passo a ter menos de 100% de market share. Pega o caso do Google agora, né? O Google virou o oráculo de buscas nos últimos 15, 20 anos. Tudo que eu quero saber, eu entro no Google. Não é 100% de market share, mas vamos falar que é quase 100%. 98%. Quando você tem o ChatGPT, você já começa a criar um outro jeito de chegar na mesma resposta, né? Eu não sei qual é o futuro. Não é que o Google vai ser disruptado, mas já não é mais 100%. Então, se eu estou no Google, o problema é que eu tenho uma queda de 10, 15, 20, 30% do meu negócio que faz com que eu perca escala, perca relevância. E aí eu posso entrar numa espiral negativa. Porque o Google, com 30% menos busca, vai ter 30% menos dinheiro. 30% menos dinheiro é 30% menos relevância. Eu vou investir menos em inovação. Eu vou ficando para trás, eu vou espiralando para baixo, né? Então, a disrupção não é simplesmente a obliteração completa de um negócio. É quando eu tenho o fracionamento da entrega de valor de um modelo para vários modelos. Pô, interessante essa questão. Muito essa questão da disrupção ser essa fragmentação de modelos, para mim é outra perspectiva que eu não tinha. Tá? Para mim, disrupção, a gente sempre tem na cabeça que é aquele negócio que, né, vem num soluço, muda tudo, vira tudo de cabeça para baixo. Aí essa autodisrupção, Pierre, as empresas são tocadas por seres humanos e a gente tem um viés aí, a gente tem algo em nós que é o tal do apego. E aí o apego leva a gente à especialização. Porque como eu fico bom naquilo, eu me especializo mais naquilo, eu quero fazer mais daquilo e eu acho que aquilo é o que vai, né, se tornar infinito para o resto da vida. Só que você deu um exemplo, inclusive, né, eu te ouvi em alguns materiais, né, do Facebook. Porque assim, se você for ver o Facebook, ele entendeu, foi até eu peguei de você essa explicação. O Facebook demorou, mas ele entendeu que as redes sociais ficam velhas, elas têm um prazo de validade, né? Então vem uma nova, tal, que é um balde furado, que você usou o termo. Eu falei, pô, gostei. Então o Facebook tentou achar um balde não furado. E aí ele fez uma aposta muito grande no metaverso, que é justamente, eu acho que é essa tentativa de disrupção que ele tentou ali. Acabou que não foi a aposta que ele esperava que fosse, porque veio a OpenAI, né? Veio a questão da inteligência artificial, meio que mudou o foco. Então, equilibrar isso, inclusive, puxa até para o outro tópico aqui, que eu queria que você explicasse como saber onde disruptar, como fragmentar tudo isso, porque o processo de escolhas estratégicas deve ser semelhante ao da condução de uma orquestra. Cara, é complicado, é como se fosse você trabalhar com portfólios o tempo todo. É isso. Vou tentar pegar vários aspectos que você falou, né? Primeiro, assim, a decisão... Estratégia é um elemento humano, né? São humanos decidindo o que outros humanos vão querer. Então, sempre assim, independente se é B2B, B2C, B2B, B2C, B2G, é sempre um ser humano que quer ter uma caneta e um ser humano que tem uma intenção. Assim. Então, e o humano é falível e ele tem incentivos diversos, né? Então, eu sempre brinco que quem tem boleto tem medo, né? Então, assim, o cara que tá dentro de uma empresa, cara, tem uns boletos para pagar e vai tomar decisões baseadas nisso, essencialmente. Né? Então, com menos amor à estratégia à perpetuidade, mas a perpetuidade da escola particular do filho sendo paga. Assim, vamos ser sinceros, né? Baseado nisso, tem aquele lance que falam de mindset fixo, mindset... Esqueci até outro nome. Mindset de crescimento, growth mindset e tal, assim. A pessoa não nasce, ela não é má porque ela tem um mindset fixo. O mindset fixo é simplesmente um mecanismo de defesa. Ela pode ter medo de perder poder, medo de se distrair, medo de perder o controle. Medo, todo mundo tem medo. Não? Então, essa é a dificuldade das empresas, porque os incentivos não estão alinhados do curto e longo prazo. Acho que é um ponto do que o Henrique falou no começo. Então, se eu estou numa grande empresa e eu tenho um bônus anual, o bônus anual nunca vai entregar um projeto de longo prazo. O bônus anual são 3 salários a mais. Eu falo, o que eu vou fazer? Cara, eu honestamente, deixa eu pegar esses meus 3 salários e depois o futuro é do futuro. Né? Alguém que resolva. Então, tem um desalinhamento entre o modelo de compensation, vou falar assim, das empresas com as intenções estratégicas de longo prazo. Tanto que a Amazon, por exemplo, que a gente já citou, de forma geral, não tem bônus anual, tem um bônus em ação, né? Então ele tem salários acima da média para atrair e reter a pessoa, mas ela não paga bônus anual, ela paga em ações. E ações são compromisso de longo prazo. Então você fala assim, cara, você quer ficar rico? Fica, mas fica com a Amazon e, cara, a gente vai tomar decisões difíceis. Sempre brinco que estratégia dói, né? Se não tá doendo, não é estratégia. Então, assim, é uma dor de transformação, né? Baseado nisso, cara, eu acho que as empresas têm que... Essa orquestra, é uma orquestra do atrito, vamos falar assim, porque você vai ter vários interesses que não necessariamente são esses interesses de construção, de transformação, mas toda a transformação é meio uma reforma, né?
faz muita bagunça, tem pó, tem sujeira, tem coisa estourada. Então, isso é naturalmente desafinado uma transformação, né? Seja de uma criança para um adolescente que cresce o nariz, vai o bigodinho, não sei o que lá, assim, tá num processo que é sempre meio desafinado. Então, o papel nosso estratégico era orquestrar essa transformação ambidestra, que vocês falam muito bem. Na minha visão, ambidestria é o seguinte, cara, são 2 mecanismos concomitantes, um flywheel, como o Henrique falou, né? Eu tenho um flywheel que eu chamo de otimizar, que é fazer muito bem o que eu sempre fiz. E esse fazer muito bem o que eu sempre fiz, basicamente, é eficiência operacional. Eu tenho que fazer o que eu sempre fiz muito bem para achar dinheiro, tempo, custo e recurso. Esse tempo, custo, recurso, eu não invisto na mesma máquina. Eu pego uma parte desse e invisto numa segunda roda, que é a roda da exploração, desbravamento, seja o que for, que ela deveria experimentar novas alavancas de crescimento ou mecanismos de perpetuidade, né? Então eu falo assim, poxa, o que são novos mecanismos de alavancas de valor? Não é se eu sou um fabricante de biscoito, não é sabor morango. Isso é fazer o que eu sempre fiz. Isso não é inovação. Isso é inovação incremental, mas não vai construir perpetuidade. Então, meu negócio é biscoito. Agora tem o sabor morango, até agora sabor nozes, agora sabor flocos. Isso é otimizar. É o mesmo canal, mesmo modelo de negócio, mesma fábrica, mesma gordura, mesmo açúcar, meu vendedor. Isso é fazer o que eu sempre fiz. Então, grande parte das empresas acham que estão construindo perpetuidade por um pipeline de inovação incremental, o que é frágil do ponto de vista de perpetuidade. Insuficiente, né? É o caso da Ambev. A Ambev é frágil porque antes funcionava. Quanto mais frente na gôndola eu tenho, quanto mais serviços eu vendo no mesmo modelo. Sempre foi assim. Eu penso o caso da Ambev. Um monte de marca, um monte de cerveja. De repente ela descobriu que para ela se reinventar ao longo do tempo, ela precisava de 2 modelos de negócio diferentes. O Zé Delivery, que é Zé hoje, e a Bis, né? Uma plataforma B2C e uma plataforma B2B. O movimento de perpetuidade da Ambev não é lançar a Brahma Duplo Malte. A Brahma Duplo Malte, que é uma Brahma, é muito boa. Aliás, uma puta inovação. Aliás, deu muito certo, deu muito market share. Mas está na roda da otimização. Então, pensando que quanto mais eu otimizo, mesmo tempo, custo, canal, e eu crio espaço para novas alavancas, essas novas alavancas, quando provadas, criam mecanismos de perpetuidade. Hoje, depois de, 10, 15 anos, provavelmente a gestão do Zé Delivery já não é mais uma gestão de desbravamento, é uma gestão de otimização. O cara tem que fazer melhor entrega com menos custo, ele tem que baixar o CAC, ele tem que botar mais gente comprando coisa, tem que melhorar o assortimento. Então, uma iniciativa inovadora nasce como um desbravamento, mas depois ela vira uma otimização. E tá bom. Agora, se eu achar que o futuro é do Zé Delivery, do jeito que tá, como e-commerce de bebida para entregar rápido bebida gelada, cedo ou tarde, em 3 a 5 anos, isso vai perder o valor, porque o iFood vai fazer diferente, porque o outro tem não sei o que lá. Porque daqui a pouco o Nubank comprou, sei lá, o Rappi, e aí, sim, vai mudando, né? E aí você fala assim, puxa, o Nubank vai comprar o Rappi? Cara, eu não sei, mas o Nubank, faz 2 semanas, virou operadora de celular junto com a Claro. E aí você fala assim, como assim o Nubank vai virar operadora de celular? Vai, porque tem 100 milhões de clientes, ele tem dado, 30% do pré-pago passa pelo Nubank já, então tem assinatura. Então, aí você fala assim, cara, eu estou lidando com um fator que a gente chama que é transversalidade, né? Varejo quer virar banco, o banco quer virar varejo, escola quer virar varejo quer virar consultoria. Então, assim, não tem mais essa coisa do setor. Cliente não tem setor, que a gente brinca. Quem tem setor é a empresa. Né? Então, assim, cliente tem problema e quer resolver do jeito rápido e simples e barato. Enfim, fui longe, mas mais ou menos é isso. Assim, acho que as empresas têm dificuldade de criar mecanismos alinhados, culturais de inovação, e tem dificuldade de criar rodas que são realmente ambidestras, né? Se distrai às vezes com inovação incremental. E daí que vem a orquestra, né? Eu acho que uma das questões que mudou radicalmente, pelo menos dos estudos que a gente tem feito, inclusive para escrever o nosso livro, né? É essa, né? Porque antes as empresas elas eram meio que solo, né? Cada um por si, vamos lá, combater, papapá, quem foi mais eficiente ganha. Essa era a regra do jogo. Agora não, agora bicho, quem tem o melhor grupo, entendeu? Eu posso ser o melhor naquilo que eu faço e você o melhor naquilo que você faz. Só que você tem amigos melhores que os meus amigos. Então você é melhor que eu, pelo menos nesse momento. Então, eu acho que essa questão de orquestra, ela ganha um nível de complexidade maior porque ela passa a ser multi-empresas. E aí vem uma dinâmica de mercado que muda radicalmente. A gente sabe que as revoluções elas vêm sendo achatadas no tempo, né? Se a gente pegar as revoluções, né, lá do início e pegar as últimas, cara, o tempo que aconteceu a cada uma delas foi achatando no tempo. Um dos episódios que a gente também trouxe aqui foi o episódio 11, que a gente veio conversar sobre a value economy, né? Tem até um outro que a gente pode ver, Vitão,
que é do Creator Economy, que é outro tema que a gente pode explorar. Mas basicamente o que eu queria trazer aqui é o seguinte: essa nova dinâmica, né, ou a dinâmica atual que nós estamos vivendo hoje, esse ritmo acelerado, ele dá a sensação, ou no final acaba sendo muito o seguinte: a linha de chegada ela não existe, ela é fictícia. Não existe uma linha de chegada que a gente, ganhei. Não existe essa linha. E tá todo mundo correndo alucinadamente para ser o primeiro de alguma coisa, por assim dizer. Para ter mais relevância, para ter maior rentabilidade. E uma das coisas que a gente lê bastante é isso. Eu sou o primeiro. O primeiro do quê? Né? Você pode escolher qual categoria que você quer ser o primeiro. Inclusive, você pode inventar uma categoria hoje em dia, se você quiser. E aí, quando você fala, beleza, cheguei, a linha já tá lá na frente de novo. Ou seja, o corredor, ele fica correndo, achando que tem uma linha. Quando ele chega nessa linha fictícia, a linha já tá lá na frente de novo. E essa sensação, por muitas vezes, gera um certo desgaste para as próprias pessoas, né? Como é que vocês têm visto isso, cara? Essa questão humana nessa dinâmica que a gente vive hoje e que a gente tem andado a se acentuar, né? Da atenção, por exemplo, da saúde mental, da tela o tempo todo, né? Da infoxicação, com relação a tudo isso que a gente está falando. Porque o ser humano tem dificuldade, por muitas vezes, de acompanhar, ainda mais quando a chata no tempo, né? Eu acho que saúde mental é maior que AI, né? Nesse século. Quanto mais AI funcionar, mais vai ter problema de saúde mental, porque o ser humano já tá confuso e daqui a pouco ele não tem nem o seu lugar direito, né? Que é mais uma fonte de ansiedade. Cara, eu acho que assim, todos nós vamos ter que lidar, você falou bem das revoluções se achatam, né? Se você comparar a Revolução Industrial com o que está acontecendo hoje, a Revolução Industrial é uma vergonha, né? Assim, ridícula, porque hoje tem uma revolução social, cultural, política, econômica, financeira, tecnológica, assim, tudo meio ao mesmo tempo. Isso cria uma complexidade muito grande. Essa complexidade gera pra gente ansiedade no fato de que a gente está 1h30, 2 horas por dia numa rede social que a cada 1 minuto coloca uma ideia nova na nossa cabeça. Então vocês vão desligar daqui desse podcast, vai dar uma checadinha no Instagram, vai perder 30 minutos do seu tempo, vai gerar um vácuo que você não sabe onde você estava. Mas não é só o vácuo de improdutividade, é o vácuo que durante esses 30 minutos, mais ou menos, você entrou em contato a 40, 50 ideias, né? O que você podia fazer, o que você podia estar investindo, o tempo que você está perdendo, as férias que você não foi, o cachorro que você não adotou, o sexo que você não mudou, ou a opinião que você tinha, o que você pode falar, o que você não pode fazer, o que você está fazendo, como ser um bom pai. Então isso vai gerando uma ansiedade muito grande. De novo, isso é um ansiômetro, né? Um gerador de ansiedade particular. Então, a ansiedade é um sintoma geral. E quando você reflete isso para dentro dos negócios, a gente tem duas complexidades. Primeiro que você tem as velhas gerações querendo finalmente chegar naquele lugar que foi prometido, né? Então, me prometeram Júnior Planiciano, agora chegou minha vez, essa vez não chega, você vai ter que continuar se reinventando, vai ter que jogar tudo fora. E esse é o dilema deste século, assim, não tem muito o que fazer, né? Essa é uma escolha. Você vai trabalhar numa pousada na praia, mesmo assim na pousada daqui a pouco você está tendo que fazer chatbot, daqui a pouco você está vendendo em plataforma, daqui a pouco você vai ter que ter uma experiência em VR para poder fazer reserva. Então assim, mesmo se você quiser ter uma pousada na praia, daqui a pouco para ter gente lá dentro você vai ter que entender de um monte de tecnologia só para fazer aquela mesma reserva que antes era um telefone, né? Então não tem muito caminho. O fato é esse é um problema. E as novas gerações, elas chegam com um chip bem diferente, não é só uma questão de maturidade, né? Que sempre foi maturidade. O cara começava com 20, 19, 20 anos e falava, tá bom, tudo bem, mas cedo ou tarde tem um boleto para pagar e vai ficar maduro. Não tem nada a ver com isso. As gerações novas, elas foram treinadas num paradigma de rede social, de alta comparabilidade, de muito imediatismo, de hiperresponsividade, de hiperfeedback e de uma sensação de que dá para achar um atalho, né? Porque sempre tem uma fórmula mágica no Instagram, né? Alguém que foi descoberto ficou milionário, alguém que faz 3 vídeos e é muito engraçado, tem 1 trilhão de seguidores. A métrica de sucesso virou quem segue, não onde você chega. Sucesso e vitória são coisas completamente diferentes. Tem um monte de problemas aí. Então, resumindo, o que eu acho que a gente vai ter que ser a partir de agora, vai ter que ser muito seletivo, cara. Porque não dá mais para saber tudo, não dá mais para pegar tudo. E seletividade num negócio tem a ver com, cara, nicho, foco e especialização. Então você vai ter que conhecer muito bem aquele tipo de cliente, ser o melhor naquele entendimento e ser o melhor naquela proposta de serviço e rentabilizar esse cliente ao longo do tempo, porque as grandes plataformas vão pegar ele de forma massiva,
mas a Amazon nunca vai saber exatamente aquele tipo de cliente que está naquele bairro, que é aquela coisa tal. Porque para ela não é negócio ir neste fundo de buraco, né? Porque é muito específico. Então, por mais que ela tenha muitos dados, ter muitos dados não quer dizer que ela vai achar escala na especialização. Então, eu acho que a gente vai ter um extremo dos negócios, são grandes plataformas e grandes especialistas, né? E especialistas vão ter que se conformar em pequenos tamanhos com alto LTV, né? Alto valor ao longo do tempo, fidelidade, e as plataformas vão abraçar todos os tipos de negócio de uma forma mais transacional. E eu acho que é isso que vai ser o grande ponto. A grande pergunta para cada negócio é quem é o meu cliente, qual é o meu produto, qual é o meu serviço, e como eu vou ser o melhor naquilo. E eu vou ter que reinventar a forma de criar valor no modelo de negócio, mas tentar pegar um monte de clientes, criar grandes plataformas, tentar competir head to head, com esses grandes players, eu acho que vai ser cada vez mais difícil, assim, porque eu acho que é ingênuo, sabe? A não ser que você não tenha uma especialidade. De novo, se você tem uma especialidade. O exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é o seguinte, cara, toda história tem poucos exemplos de vitória, né, do pequeno quanto do grande. Acho que o maior exemplo é o Vietnã, né? O Vietnã só conseguiu expulsar os Estados Unidos dali porque ele usou o modelo de vem pro meu túnel porque aqui você não me pega. Sim. Né? Então, qualquer negócio tem que achar o seu túnel do Vietnã, assim, falar, cara, aqui você não entende, velho. Esse negócio aqui que eu faço, Legal. esse cliente desse jeito, cara, é o túnel. Você levar o teu cliente pro túnel, o cara pode bombardear geral, mas nunca vai pegar aquele cliente específico. Eu acho que essa é a grande, para mim, inspiração aí para os negócios se encontrarem nessa confusão. Aí, ô Vitão, deixa eu só pegar um gancho rapidinho. Cara, por isso que eu sou apaixonado por estratégia, meu irmão. Porque estratégia, velho, é você pensar nessas paradas, entendeu? É do tipo, meu irmão, qual é meu lugar na escada hoje? Né? Eu sou um Vietnã, brother. Tem que lutar como um Vietnã. E eu posso vencer os Estados Unidos, desde que eu atraia para meus mangue, velho. Fora dos meus mangues, eu sou um Zé Ninguém, entendeu? Eu sou um cara de Havaianas e bermuda, velho. E o cara lá com R15, os caramba. Mas, Vitão, só quis trazer esse ponto de vista. Não, é isso, cara. É isso. Não, é escala contra escala, né, cara? Porra, assim, aquelas guerras tipo dia D, assim, vamos invadir, assim, puta. Você tem que ter muito soldado pra matar, muito soldado pra morrer, pra ver quem ganha na força bruta. E quem ganha na força bruta com esses grandes players que vão ser cada vez mais transversais, é um pedaço de ingenuidade. Então, eu sempre falo assim, nicho não é lixo, né? Então, assim, cara, você tem que escolher o seu lugar e achar o melhor jeito de pegar esse cliente, fidelizar, rentabilizar, talvez a partir daí construir mais soluções na jornada, mas o foco é o cliente, não o produto. Então, porra, nesse cliente que eu sei quem é, que eu conheço, que se relaciona bem comigo, deixa eu entender outros produtos na jornada, outros modelos de negócio, mas o cliente é o centro cada vez mais. Porque vai ter poder quem for dono de uma relação com o cliente. E os modelos de negócio vão mudar ao longo do tempo. O cliente vai estar lá, entendeu? Então, se eu for bom de cliente, eu vou ser bom de perpetuidade. Muito bom. Eu adorei essa comparação do Vietnã e o Takemoto ter puxado questão de estratégia, porque o Robert Greene tem uma das definições de estratégia que eu mais gosto, né? Que ele fala que estratégia é você se posicionar de uma forma, independente do que você está enfrentando, você consegue arrumar uma posição onde você tem margem para movimento. Você tem margem para escolhas, você tem margem para sair de onde você está, nunca estar encurralado. Que eu acho que é exatamente o que o Vietnã fez ali com os Estados Unidos. E o Bernardinho tem uma frase, Pierre, que ele fala, cara, assim, você me respondeu uma coisa que eu perguntava quando eu ouvi essa frase dele, que é, a excelência é um alvo móvel. E aí eu me perguntava, se a excelência é um alvo móvel, como que eu acerto esse alvo? Ou pelo menos acerto na maior parte das vezes. E aí você vem agora e fala assim, não só é um alvo móvel, como não é um único alvo. Tem uma porrada de alvo móvel, e aí, cara, a resposta tá no que você acabou de explicar pra gente, que se resume numa conversa que vocês teve, eu estava ouvindo vocês falarem sobre, até essa frase eu adorei, que a nova aposentadoria é a educação. Ou seja, é essa especialização. É você entender o seu nicho, é entender onde você está, entender a questão do cliente que você falou, e ali você se aposentar se educando sempre. Pô, achei incrível, incrível. Cara, assim, temos um problema, né, todos, porque assim, o alvo móvel, conhecimento é um alvo móvel e ele vai se expandindo, porque antes o conhecimento era assim, tá na Barça, tá na enciclopédia, você sabia você sabia, mas o conhecimento era um alvo fixo, e demorava décadas e décadas, Barça e tal, ele demorava décadas e décadas para se atualizar. O máximo que você tinha lá uma Barça, você falava, não é mais União Soviética, agora é Rússia, mas assim, 2, 3 coisas que mudaram.
O Acre é o Brasil no Brasil. São aquelas coisas que muda a cada 20 anos. Hoje, na boa, se você ficar 2 anos desplugado, você vai falar que, né, onde eu tava. Tipo, aquele cara que dormiu lá e acordou e, sei lá, tá em 2040. Então, isso é uma complexidade, porque o que é o conhecimento, ele vai sendo deflagrado, assim, né? Um trilho que vai descendo na frente do trem o tempo todo. Agora, a gente tem um inimigo, amigo-inimigo, né? Que é a questão do AI, que cria um displacement, né? A palavra em inglês disposiciona a gente nesta matriz de perguntas e respostas, né? Então, o que eu tenho dito muito é o seguinte, a partir de agora, assim, as máquinas vão ser para respostas e humanos vão ser para perguntas, né? O que muda muito. Porque assim, a hora que você tem o AI do jeito que está, generativo, muito disponível, cara, as respostas nunca vão ser tão boas, tão profundas, tão rápidas e tão extensas. Pode testar qualquer coisa no ChatGPT, ele vai vencer a média dos humanos assim fácil. Média dos humanos, tá? Não estou falando genial, Leonardo da Vinci, mas pega na média qualquer tema, ele vai ser mais eficiente em responder qualquer coisa. Uma estratégia de uma sorveteria até como eu trato o pesadelo do meu filho. Ele vai ser melhor que a média dos humanos, e já é, fato. Então, o lugar humano para estar agora vai ser capacidade de você fazer boas perguntas para as máquinas que vão ter todas as respostas possíveis. Então, a diferença do Carlos para a Maria não vai ser muito bem se ele estudou a Barça ou não. A diferença do Carlos para a Maria vai ser quem sabe fazer a melhor pergunta para a máquina. E melhor pergunta para a máquina, tem 3 coisas que eu acho que são importantes. Primeiro é a ambição e a audácia de desafiar. Né? Puta, por que não? Por que não diferente? O segundo, que parece bizarro, é extensão vocabular. Porque se eu fizer uma pergunta com 5 palavras ou com 32, o prompt vai tirar uma informação diferente. Extensão vocabular. E a terceira é repertório comparativo. Porque eu consigo comparar fatos como o Vietnã com uma estratégia em 2030. Né? Quando você tem repertório, você consegue criar associações e tirar mais valor da máquina. Então, a gente está num paradigma que o lance do conhecimento em relação a eu sei tudo não é mais possível. Mas o conhecimento no sentido de a capacidade de questionar e extrair as melhores respostas a partir do questionamento, eu acho que é o novo lugar do conhecimento. Né? Capacidade de você ter repertório, capacidade de você ter extensão vocabular e a capacidade de você ser audacioso e questionador nas perguntas, ou provocativo, se você quiser. Né? Então, olha que loucura, eu sempre brinco. A gente passou os últimos 20 anos numa linguagem vídeo, né? E agora quem lê livro vai estar na moda, cara. Porque você vai ter que ser como escrever, como construir uma frase, como ter raciocínio, um cadeamento lógico. Então, assim, a volta das livrarias aí é a minha aposta. Olha que legal, cara. Porque esses 3 elementos que você está trazendo, eles vão ser super importantes para a gente destacar da média, por assim dizer, né? Porque eu também acredito, tá? Acho que a inteligência artificial, ela, diferente de outras inovações que vieram, eu acho que a gente até conversou no último episódio, né, Vitão? Na verdade vai ser o próximo agora, a gente não lançou ainda, mas vai ser antes desse aqui, que é o seguinte, da questão de a quantidade de gente impactada por essa questão, né? A inteligência artificial. Então, esse é um ponto que eu acredito que vai ser ponto de paridade. Eu acho que todo mundo no final do dia vai acabar tendo que se acostumar. Vão ter uns mais rápido, outros mais devagar e tudo mais. O que vai trazer pra gente, cara, o aspecto cada vez mais humano. E tem 2 coisas que o humano, eu gosto muito dele. Primeiro, cara, é a curiosidade. E o segundo é a capacidade dele de se engajar em alguma coisa. Eu acho que a máquina, ela não vai conseguir fazer essas 2 coisas, talvez, da forma que o humano consegue. Então, pelo menos nesse primeiro momento, tá? A gente nunca sabe aonde as coisas podem chegar, né? Mas vamos pegar naquilo que a gente consegue talvez até imaginar dentro do nosso racional, e que são coisas que realmente, cara, faz com que as pessoas elas consigam evoluir, fazer melhores perguntas e resolver os problemas que no final elas estão querendo ao fazer essas perguntas, né? Porque você não fica lá batendo papo com o ChatGPT porque o ChatGPT é seu amigo. Porra, você usa o ChatGPT porque você quer o ChatGPT para te ajudar com alguma coisa. E aí entra no 6º tópico, cara, que eu acho que vale a pena a gente trazer, já que a gente já tá entrando desse lado mais humano, que é o seguinte, lutar em uma batalha de transformação sem pessoas engajadas é como lutar uma guerra de verdade com pistolas de água. Eu acho que esse, cara, pra mim é um ponto que eu particularmente me toca, cara, porque eu acho que a gente precisa trazer o humano junto, velho. Se a gente não trouxer o humano junto, ele não é perpétuo.
pode ser daqui 10 anos, 50, isso aí. 100, cara, uma hora a corda arrebenta. Cara, a gente fala, né, que ela fala da cultura, qual é uma estratégia, no café da manhã, alguma coisa assim. É um fato que também todas as empresas nos últimos, sei lá, 5 ou 10 anos transformaram a palavra funcionário numa palavra talento. E acho que é importante essa transformação, porque assim, funcionário ele tem uma função, né? Como a palavra diz. Então é uma peça na máquina que tem que cumprir aquela função, uma função pré-determinada. Até porque o business sempre foi o que era. Então, cara, o cara tem que apertar o botão, aperta o botão, não apertou o botão, vai pra rua, né? Quando a função de um funcionário passa a ser algo para descoberta, exploração, destruição de paradigmas, ele começa a ser um talento, no sentido de que ele tem que descobrir os caminhos também, né? Então, as empresas que conseguem criar essas cultura de talentos, vamos falar assim, são as empresas que têm mais chance de sucesso agora. Porque essa descoberta do que eu vou fazer agora, do como eu crio o cliente, a empatia, a sensibilidade de ver como fazer, um pouco da escala de cinza, né, que é uma escala de decisão humana, uma decisão não ortodoxa, ela vai continuar sendo humana. Até porque, se você pensar friamente na inteligência artificial, na probabilística, ela sempre pega um pouco do passado, recalcula para frente, né? E as grandes decisões de inovação, elas são não ortodoxas, né? Elas sempre partem de uma impossibilidade numérica, estatística, matemática. Então, sempre brinco, né? Se a casa de alguém fosse o Netflix, não cabia tanto CD, né? Não cabia tanta fita, né? Ou tanto DVD. Se eu partisse do pressuposição de falar assim, cara, como eu faço para ter todas as músicas do mundo? Mas, meu amigo, não dá. Então, na probabilística, você fala assim, cara, o tamanho de uma casa com todos os discos do mundo é uma casa que tem 78 mil hectares, então total, você fala assim, puta, ninguém vai ter uma casa com todos os discos do mundo, não faz sentido. Então, eu acho que a gente tem uma chance, vamos falar assim, quando a gente cria uma cultura de abertura, para explorar, para escutar, mas eu sempre ao mesmo tempo digo que uma cultura de abertura não é uma cultura onde todo mundo é amigo, mas é uma cultura onde todo mundo constrói confiança por base do atrito. Então, assim, vou me explicar um pouco, né? Cara, não tem transformação sem mínimo de atrito, cara. Assim, não tem, porque é perspectiva diferente. Então, a gente tem que criar tolerância ao atrito, né? E atrito não é a gente tretar o tempo todo e ficar brigando. Atrito é a fricção de perspectivas, né? Então, se eu quero gerar fogo, eu pego lá e, cara, bato as pedras para sair um fogo. Então, assim, vai ter que ter atrito, né? Atrito o Henrique acha uma coisa, a Mariazinha acha outra. Se os dois não colocam seus pontos e ninguém fica melindrado, ninguém fica putinho, provavelmente a resposta não é nem Henrique nem Mariazinha, mas é uma coisa melhor, né? Então, eu só consigo tirar o bom do humano quando eu tenho uma prática onde o atrito é produtivo, eu tenho conflitos produtivos. Porque aí eu tiro o melhor do humano, né? Perspectivas diferentes que são colocadas de forma aberta, são tratadas como problemas e não como pessoas, e a partir daí eu consigo achar caminhos. Então, eu sempre digo que a cultura que vai vencer é a cultura da confiança com meio de conversas difíceis que produzem resultados mais poderosos. Caramba, cara, tudo tá batendo exatamente com aquele episódio que a gente falou sobre a dura cultura da inovação. E você começou, inclusive, falando, todo mundo acha que inovação, mesma coisa da Glaucia, né, especialista em inovação, é puff amarelo, é uma mesa de ping-pong. Bater tambor, mas lembra? a cultura, bater tambor, a cultura é muito mais dura que isso. Um dos itens que a gente conversou lá, Piero, é exatamente isso, cara. Esse ponto que você falou. Tem que ter um ambiente aberto, tem que ter um ambiente exploratório, onde permite que as pessoas falem, mas tem que ter uma sinceridade brutal umas com as outras. Então tem que ter esse ambiente também de as pessoas aceitarem o que a outra fala, não ficar ofendidinho. Lógico que sempre com respeito ali, mas cara, tem tudo a ver com o que a gente tinha conversado. Sim. Agora, legal que você falou também sobre, parece uma cascata, né? Você falou sobre a empresa se modelar para se tornar mais exploratória devido a como a dinâmica do mercado está funcionando, e agora a gente chega aí, né, nas pessoas que compõem a empresa, né? A gente falou que as empresas são feitas por pessoas, você acabou de citar a mesma coisa. Não tem mais um funcionário, uma função. Agora a pessoa é um talento exploratório, ela precisa estar ali para aprender, para explorar, então é meio que uma cascata ali, né? É isso aí. Cara, a frase que eu tenho mais usado agora é que assim, a gestão, ela come a transformação no café da manhã, né? Então assim, o problema da gestão, a gestão é tipo uma doença autoimune, né? Ela protege, ela mata com intenção de proteger, né? A gestão, ela quer colocar as coisas em ordem, cara. Então assim, qualquer coisa fora, qualquer
coisa no sistema que é um pouco diferente, que coloca a gente num lugar diferente, ela vai tentar expelir. A gestão é botar as coisas em ordem, né? Excelente. Então, a gestão, ela mata a transformação, por natureza. Então, eu preciso criar uma cultura onde a gestão é colocada, de novo, ambidestramente, vou fazer a gestão do que sempre foi, mas criar mecanismos diferentes para abrir espaço para o novo. Mas é com o novo integrado, né? Não é o novo numa salinha separada, num prédio da inovação, tal, que é outra questão que também deu meio errado. Você quer um hub de inovação e bota os caras isolados lá num lugar que ninguém viaja, ninguém vai, e aí você fala, puta, mas estamos aqui pagando a conta dos caras, os caras estão lá na Disney, né? E a gente está aqui fazendo a coisa funcionar, de repente aparece uns lá contando umas histórias de umas startups que não sei o que lá, onde conecta, para que serve? Aí eu tento integrar uma startup num negócio grande, chega o cara de compras, faz um contrato de pagamento em 180 dias, aí quebra a startup, porque, cara, é outro modelo, né? Então, assim, tem um monte de nós, assim, que eu acho que são mais complexos, porque, de novo, a gestão, ela é feita para padronizar e controlar, e transformação é tudo além do que é padrão e controle. E aí, cara, ó, depois, Pierre, a gente vai ter que falar do nosso livro, hein? Mentalidade Ambidestra, depois que acabar aqui o nosso episódio. Porque, cara, é muito do que a gente discute, né, Vitão? De como que é complexo a prática da ambidestria. Talvez 98% aí do desafio da ambidestria não é entender a ambidestria, vai lá e tenta fazer. E tudo que a gente está falando também, pra gente já ir pros nossos finalmentes, né? É com base naquilo que a gente viu já acontecer, que a gente está vivendo e que a gente acha que vai acontecer. Mas a gente não tem certeza o que vai acontecer. Então, a gente, de novo, quando a gente fala de futuro, todo mundo está trabalhando em cenários probabilísticos. Ninguém tem como acertar 100% que aquilo que vai acontecer é aquilo que vai acontecer. Então, no final, a gente faz com que o 7º item do nosso episódio aqui entre para a gente encerrar. Que é as mesmas virtudes e habilidades que te levam ao topo, usualmente não são suficientes para te manter lá por muito tempo. As coisas vão mudar. Aí você vai ter que achar as novas, só que aí que tá a graça. Ninguém sabe quais são as novas. Vamos descobrir. E aí que vem, pelo menos na minha visão, né, a graça do jogo. Não tem resposta. É super dinâmico e tá todo mundo querendo continuar seguindo em frente. Como é que você vê essa parte aí, cara? Porque, velho, o que tem de exemplo de empresas que quebrou, né, e tudo mais, a gente já tem. Mas eu acho que não foi por falta de conhecimento, talvez, que elas quebraram, né? Foi por falta de não querer se movimentar, talvez. Talvez um pouco do apego que o Vitor trouxe, falta de capacidade de orquestrar as coisas para que a mudança acontecesse. Enfim, pessoas engajadas, né, para conseguir fazer a mudança. E aí você acaba perdendo de WO, você ficou grande demais, você não conseguiu se movimentar, ficou travado, passaram por cima de você. Tem uma, assim, como você abriu, né? Tem uma outra leitura aqui que a gente faz da frase que você abriu o nosso podcast, que só vive para sempre quem morre o tempo todo, né? Então, assim, a capacidade de você... A grande pergunta pra gente, assim, pelo menos que a gente vem discutindo, dar uma transformação, não começa por o que eu vou fazer agora de diferente, né? Passa com que parte de mim eu vou matar, né? Para abrir espaço para uma nova. Então, assim, primeira pergunta da transformação é qual das minhas forças virou um peso. E ela que tá me deixando pesado. Então, às vezes a força vira um peso ou o ego de quem tá lá, ou muita experiência. Às vezes, puta, eu tenho 30 anos de mercado. Às vezes esse é o problema. Eu tenho 30 anos de mercado, só sei fazer e tô muito apegado ao modelo antigo, né? Ou às vezes é um modelo mais físico, né? Tenho aqui 1 trilhão de agências de banco. Puta, é muito bom até agora ter agente de banco. De repente ficou um puta peso. O que você faz com agente de banco, né? Então você tem uma lógica da transformação que ela parte primeiro por matar coisas ou desapegar de coisas para depois construir novas alavancas, né? E não simplesmente uma soma, uma adição completa. Porque a adição completa é meio como um tecido adiposo, assim, que você vai comendo para garantir que você está fazendo perpetuidade, mas na prática você vai adicionando, cara, gordura ao sangue, né? E aí, em algum momento, você fala assim, puxa, mas tô pronto pro inverno. É mais ou menos, porque, cara, você entupiu todas as suas veias, tá mais lento, tá mais pesado. Quanto maior você fica, mais comida você vai ter que, assim, né? Você gera vícios, né? Então, a questão acumulativa, vamos falar assim,
que é um mecanismo natural de qualquer bicho, vamos falar assim, porque o bicho ele quer acumular, porque ele sabe que quanto mais ele acumular, mais ele tem garantias de um futuro incerto, é que, paradoxalmente, para um futuro incerto não é necessariamente acumular muitas coisas, é abrir mão de algumas delas para ficar mais leve, e quanto mais leve, mais adaptável você é, né? Mais fácil você tem para achar seus caminhos, porque você tem menos coisas para ficar justificando, menos linhas de combate para ficar abastecendo, tipo aquele jogo do War, né? Vocês devem lembrar que quanto mais frente, quanto mais lugar você tem, mais exército você precisa, né? E aí mais espalha a sua energia, e tem 3 pecinhas a mais, você vai espalhar, põe aonde, aí fica tudo meio desguarnecido, então tem que perder os territórios para conquistar outros, para concentrar os exércitos, né? Mais ou menos isso que acho que está escrito no livro, inclusive. Cara, achei incrível essa questão do não acúmulo e do saneamento primeiro, né? Então, primeiro você... Porque tem muito a ver com o que eu falo bastante, né, na parte de desenvolvimento pessoal, sobre antes de sair querendo ganhar as coisas, aprender as coisas, a gente está nessa frenesia, não, aprende isso, leia isso, faça aquilo. Antes, né, de você fazer isso, né, ganhar dinheiro, investir em Bitcoin, primeiro evita as coisas, primeiro vê o que você precisa parar de fazer. Antes de ganhar dinheiro, você precisa parar de perder. Antes de você aprender uma coisa nova, você precisa desaprender aquilo que já te viciou, né? Quando a gente vai aprender a dirigir carro, o pessoal fala, pô, você já veio, você já sabe dirigir? A primeira pergunta que eles fazem, você já sabe dirigir? Já dirigia com seu pai ali? Já. Pô, então você veio cheio de vício, fazer difícil pra caramba. Vamos ter que desconstruir você para reconstruir. Achei incrível, muito bom, cara, excelente, excelente. Acho que isso explica bem essa questão de que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Atrapalha, né? Muitas vezes, né? Não é só que isso aqui, não é que isso aqui não é o que é. Isso aqui me atrapalha a achar o que é, né? Que é um pensamento complementar. E aí, Vitão, você que já... Desculpa aí, Takemoto, só porque eu sempre dou o exemplo aqui, eu só lembrei disso, a questão uma construção de uma casa é assim, né, Pierre? Eu sempre dou o exemplo do andaime, né? O andaime ele te ajuda, ele não é inútil. Na verdade, ele é muito útil, mas depende da fase. Depois que você terminou a casa, não adianta você ficar com o andaime lá e apegado a ele, falando assim, pô, ele me ajudou tanto, o andaime, ele que me fez subir ali, pôr as coisas. Né? Então, desapega dele e vamos para a próxima fase, acabamento, outras coisas. Boa. Eu ia dar o exemplo de você, Vitor. Né? A mesma coisa que você, vou subir o Everest. Aí você começa a encher a sua mochila de um monte de coisa, velho, que, bicho, só fica criando peso, velho. Aí é 10 gramas daqui, é 15 gramas dali, é uma balinha. Ah, mas é só um pacote de bolacha. Ah, mas quando você vai ver, cara, esse pacote de bolacha faz você, não aguentar andar, velho. Porque é totalmente irrelevante pra subir, vai, por assim dizer. Mas, bicho, esse tema dá pra, enfim, ir embora aqui com relação a profundidade, a amplitude da conversa, mas eu acho que deu pra gente explorar sobre vários aspectos, né? A gente começou lá no início, falando de uma visão mais de empresa, de mercado, fomos descendo, mas, poxa, obrigado, Piero, por trazer pra gente todo o seu conhecimento, insights, tem muita coisa que a gente vai conseguir até mostrar pra galera através de imagens, eu anotei aqui, mas, pô, foi sensacional. Pena que a gente vai ter que encerrar, né? Senão fica muito longo. Não, boa, legal. Bacana o bate-papo aí. Obrigado pelo convite. E acho que fica o convite para todo mundo que está assistindo aí cara, ler um livro, estudar cada vez mais, porque acho que essa é a nossa única forma de proteção aqui que a gente vai ter agora é se aprofundar em mais conhecimento para poder, de novo, fazer melhores perguntas e achar as respostas que a gente tanto quer. É isso aí. Para ser simples do jeito que você fala, você teve que estudar pra caramba, né? Tem que estudar pra caramba. Tô com uns 30 livros aqui. Tô com uns 30 livros aqui no meu backlog. Aqui, ó. Tá aqui, o meu backlog tá aqui, ó. Olha lá, ó. Tá esperando aqui. Tá esperando aqui. Pô. Lembra, pessoal, a nova aposentadoria é a educação. Frase deles aí, ó. É isso aí. Boa. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Tchau.